Oi, tudo bem? Há 2 dias atrás eu gravei um vídeo aqui pra vocês de que eu tava muito feliz, com um sentimento muito grande de gratidão, né? E ontem, né, um dia depois que eu mandei esse vídeo pra cá, eu tô rindo de nervoso. O meu mundo ele virou de cabeça pro ar, assim. Eu tive que lidar com uma situação que eu nunca passei antes na minha vida. Uma situação chata, dolorosa. Quem sabe mais pra frente eu fale sobre isso. E é muito louco isso, e por isso que eu gostaria de trazer essa reflexão aqui pra vocês. Eu tô bem. Eu não achei que eu fosse lidar da forma que eu tô lidando com a situação. E por incrível que pareça, eu sempre falo nos meus vídeos que eu choro com muita facilidade mesmo. Sempre fui assim desde criança. E dessa vez eu não sei explicar o porquê, mas eu não chorei. E aí eu tive uma. Como é que eu vou dizer pra vocês? Uma voz interna, na verdade é isso. Me falando pra mim ficar calma, pra mim ficar tranquila, de que tava tudo bem e que não havia motivos pra mim ter tristeza. E todas as vezes que eu me sentia culpada pelo que aconteceu, eu tinha até vontade de chorar e vontade de sentir tristeza. Eu achava que eu estava no meu direito de sentir tristeza. E aquela voz ressoando na minha mente diz assim: não, tu não precisa sentir tristeza, não há motivo para isso. Muito doido isso, né? Porque era uma situação triste que eu passei. E sim, havia motivo para sentir tristeza, mas aquela voz ressoava: não há motivo para te ter tristeza. E hoje foi mais forte ainda do que ontem, né? Então, eu gostaria de deixar essa mensagem aqui no intuito de, se tu é uma pessoa que tá passando por alguma coisa que foi tipo punk, como foi pra mim, uma coisa que tu não tava esperando, um baque, um choque, uma coisa repentina, tenta ouvir aquela voz interna. Eu sei que é meio difícil isso, mas eu gostaria que você visse e ouvisse essa voz interna de uma forma diferente. Como é que tu faz para ter isso? Tenta, imagina uma pessoa que tu admira muito. Pode ser Jesus Cristo, pode ser um padrinho, uma madrinha tua, um melhor amigo, pode ser alguém que já se foi, que tu admirava. Enfim, uma pessoa que tu tem muito respeito e admiração. Que tu realmente gostaria de ouvir um conselho dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, nada mais é do que a tua voz interna de uma pessoa, uma versão sua mais evoluída, tá? Mas eu tô dando esse exemplo para ser mais fácil para ti, porque muitas vezes a gente não consegue ver um ser mais evoluído do que a gente, sendo a gente mesmo, tipo, mais evoluído. Então, tenta enxergar essa pessoa e se essa pessoa tivesse na tua frente, o que ela falaria para ti? Eu sempre uso muito, né, até hoje, Jesus Cristo, mas eu sempre usei essa técnica para desenvolver muito esse negócio de voz interna usando Jesus Cristo, que hoje eu entendi que essa voz interior que fala comigo não é mais Jesus Cristo, mas sim eu mesma, de uma forma mais evoluída, eu mesma no futuro. Não que a gente não precise de Jesus Cristo, mas a gente pode aprender também com a gente. É para isso que a gente está aqui na Terra, para evoluir. E aí, a partir desse momento que tu vê, por exemplo, só um exemplo, tá? Porque podem ter até os que me assistem aqui. Pode ser que você veja Jesus Cristo na tua frente. Eu acho que se Jesus Cristo estivesse na minha frente, ele falaria isso, isso, isso. Mas isso te traria conforto? Ou simplesmente tu acha que Jesus Cristo só falaria isso porque é o que tu acha que ele falaria? Então, você tem que entender que Jesus Cristo, ou qualquer outra pessoa que tu admira, ela não vai te limitar. Ela não vai dizer pra ti o que ela quer dizer, o que ela acha bonito falar naquele momento. Ela vai falar pra ti
o que tu realmente merece ouvir naquele momento, sem julgamento, sem nada. Ah, seja forte. Não é uma frase que uma pessoa evoluída te falaria, porque ser forte não é sinônimo de não chorar e de não sofrer. Né? Então essa frase ela meio que se contradiz no momento de tristeza. A gente pode chorar, a gente deve sentir tristeza e não retrair, segurar. Já viram alguém dizer assim, quando uma pessoa tá em luto, né? Tá lá no velório, ai, seja forte. Como é que eu vou ser forte agora? Eu quero desabar, eu não quero ser forte. Eu quero colocar tudo isso pra fora. Eu quero chorar. Eu quero sentir a dor porque eu estou com dor, eu estou despedaçada. E ser forte é meio que hipócrita uma pessoa falar pra gente. Então, uma pessoa evoluída jamais falaria isso. O que tu realmente gostaria de ouvir dessa pessoa evoluída? E aí você começa a treinar isso no seu cérebro. Eu comecei a treinar muito isso no meu cérebro também quando eu passei a perdoar as pessoas, né? Então isso foi uma técnica que eu utilizei. Pode ser que não dê certo pra ti, mas pode ser que dê certo pra alguém que tá assistindo. Sempre vai dar certo pra alguém, não vai dar certo pra outra pessoa. Essa técnica fui eu que criei, tá? Eu não aprendi com ninguém, eu que criei, porque pra mim deu certo. A forma de eu conseguir perdoar uma pessoa com muita facilidade. Hoje eu já não uso mais tanto essa técnica, mas de vez em quando me pego, porque às vezes eu me pego numa situação muito difícil e eu tenho que usar essa técnica, mas hoje eu uso outra que pra mim é mais fácil, que é simplesmente olhar sem julgamento e perdoar. Mas pra mim chegar nesse nível, eu antes fazia o seguinte: eu imaginava a pessoa na minha frente, me falando tudo que eu gostaria de ouvir dela. Ela me pedindo perdão. Porque na verdade a gente perdoa, não é porque a gente fez. Às vezes a gente tem que perdoar alguém que fez mal pra gente, né? Então quem deveria estar pedindo perdão é a outra pessoa. Mas a gente sabe que 99,9% das vezes isso nunca vai acontecer. Então, o perdão tem que vir da gente. Mas, pra mim, foi muito mais fácil eu imaginar essa pessoa vindo falar pra mim: eu fui sacana, eu puxei realmente teu tapete, eu te tratei mal, porque naquele momento eu tava querendo te usar como saco de pancada, eu senti inveja quando tu fez isso e eu não consegui fazer, eu fiquei com ciúmes naquela situação, por isso e isso. Eu imaginava a pessoa literalmente me falando isso, porque era isso que eu gostaria de ouvir. E o perdão ele saía de uma forma mais fácil. Então, vocês podem ver que tudo que a nossa mente cria, ela também descria. Então, se eu posso criar alguém me pedindo perdão, eu também posso descriar esse conceito de raiva dessa pessoa, liberando o perdão. Tá vendo que uma coisa que eu fiz, que aconteceu na minha vida, levou a outra? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar pra vocês aqui, num vídeo em pé mesmo, que pra mim ficou mais fácil de gravar, é essa, de que a gente pode sim criar a nossa voz interior e pode treinar ela. Pra todas as vezes que a gente precisar, ela tá ali. Cris, mas não seria mais fácil desabafar com alguém? Aí vem o pulo do gato antes de eu terminar esse meu vídeo. Sim, com certeza. Eu acho que se você tem uma pessoa que você confia muito, 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 você pode sim contar pra ela, e eu acho até melhor do que apenas ouvir a tua voz interior. Mas no meu caso, além do meu esposo, eu não tenho mais ninguém que eu possa confiar nesse nível, nessa situação que eu estou passando, tá? Pra poder contar o que aconteceu, pra poder desabafar. E tem muitas outras coisas que eu tenho que suportar sozinha. Eu gostaria de ter mulheres na minha vida, referências femininas, mas eu infelizmente não tenho. E a gente tem que se adaptar e se habituar com o que a gente tem e parar de se limitar. Ai, não tem ninguém pra desabafar. Não. A gente sempre tem. A gente sempre tem que entender que a gente veio sozinho e a gente vai voltar sozinho. Então, uma das formas que eu encontrei pra lidar com isso, por eu não ter amigos aqui por perto, por eu não ter ninguém pra desabafar, da forma como eu gostaria, claro, porque eu acho que o desabafo, eu tenho que ter pessoas perto comigo, pra me dar abraço, pra me dar acalento, e não pessoas longe. E eu uso essa técnica e ela dá muito certo pra mim. E eu sei que muita gente se identifica comigo por não ter esse amparo, não ter essa rede de apoio, posso dizer assim, de sempre quando você precisa, você ter aquelas pessoas disponíveis pra você, perto de você. Eu tenho pessoas disponíveis longe, mas eu não tenho perto, como eu gostaria. Então, se você se identificou, se você é uma pessoa que gostaria, aprenda de que nos momentos difíceis a gente vai ter que lidar com eles sozinho ou sozinha.
e que muitas vezes eu acho, pelo menos no meu processo de evolução, é necessário. Eu entendo hoje os motivos pelo qual eu preciso passar por esse processo sozinha e passar por essa situação que eu passei agora essa semana, ontem, né, e hoje, foi de uma grande valia. Eu literalmente tirei a teoria e coloquei na prática, né? Testei a prova real e deu muito certo entender que eu também posso solucionar os problemas. Não que eu tenha que ser monge, que eu tenho que viver sozinha, não. Mas em que alguns momentos da minha vida eu vou estar sozinha e que serão necessários eu ter essas técnicas aí na minha frente disponíveis para que eu possa utilizar da melhor forma e não me deixar bater, não ficar com ansiedade e tudo mais. Claro que exercício, meditação, algumas outras técnicas também são muito válidas para te ajudar nesse processo, tá? Porque não adianta só trabalhar a mente se a tua alimentação tá ruim, se os teus exercícios não estão em dia, tu tá uma pessoa sedentária, a tua mente ela não vai produzir hormônio suficiente para que você tenha clareza e consciência das coisas. O vídeo ficou um pouquinho longo, eu achei que ia dar uns 3 minutinhos, mas eu gosto de falar pra caramba. Mas eu acho que valeu muito a pena o intuito dele. Eu acho que é nisso que tu tem que se apegar. Muito obrigada mais uma vez por ouvir o que eu tinha para te dizer. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp. Estamos aí. Um grande abraço e gratidão por me ouvir até o final. Tchau, tchau.